tal, faz tempo isso tal. E tava um amigo meu, com meu irmão, e ele segurando uma taça de vinho. E aí esse amigo do meu irmão olhou pra mim e falou assim, Leonardo, por que a taça de vinho tem o fundo redondo? Eu falei, pra diminuir a relação área-volume e pra diminuir a troca térmica. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, mas a explicação do teu irmão foi muito melhor. Eu falei assim, não, a explicação dele é que você consegue entender. Ele com certeza ele falou 300 Fez palavras. Um poema. E aí você conseguiu entender. A minha é melhor. Eu falei, agora pergunta pra ele que faz engenharia qual é melhor. Exatamente. Então você ser sucinto, você tem que ser muito preciso. Assim, eu na verdade, o que acontece? Eu discordo de tantas coisas. Eu discordo de mim no passado, frequentemente. Isso é bom, isso é bom. Sim. Cara, eu às vezes tô vendo uma participação minha num podcast de 2, 3 anos atrás. Hoje eu já tô... Eu acho que eu amadureci um ponto de vista. Eu tô às vezes mais calmo em relação àquilo. Eu vejo e falo, pô, por que eu falei aquilo? Coisa de moleque e tal. Desde o primeiro que você veio aqui. Pô, pelo amor de Você vai Deus, se cara. criticar pra caramba. Eu você me falou critico muito. muito. É isso mesmo. Isso é sinal de evolução. Eu escrevi no tese assim, você leva anos, aí Cara, você volta e escreve eu não volto aos meus textos antigos. Meu, você Sério? fica revoltado. Sabe, eu tive uma experiência muito louca. Eu publiquei um livro na Itália, a convite de um gênio da filosofia antiga. Eu mandei um original para ele, ele falou, cara, isso aqui era um estudo sobre um diálogo de Platão. E foi publicado em italiano. Publicado lá, foi lá e tal. Aí lá pelas tantas, um amigo brasileiro tava com uma coleção no Brasil, então falou assim, cara, vamos publicar a tradução para o português do seu texto. Afinal de contas, você é brasileiro. Aí você traduz, e eu fiz aquilo que ninguém deve fazer nessa situação e falar, sim, eu traduzo. Por que acontece? Eu pego um texto de 5 anos de idade e começo a traduzir e falo, não é que eu errei conceitualmente, Já muda. é que, cara, eu podia ter abordado de outra forma. Aí eu começo a reescrever. Eu começo a reescrever o parágrafo. Na 10ª página, eu fechei, falei assim, entrega para outro. E aí foi o que aconteceu. Você entrega na mão do tradutor, que ele faz o trabalho técnico aqui, ó. Tá aí publicado. Senão não sai, cara. Não sai o texto. Porque você é uma máquina, você tá construindo formas de pensar a todo momento. Eu tô fazendo no YouTube, todos os dias, uma meditação, uma reflexão estoica. Tem um livro chamado Diário Estoico, que são os caras estudiosos do estoicismo. E eles fizeram... Os caras racharam de ganhar dinheiro com essa ideia. Pegam trechos dos filósofos estoicos, Marco Aurélio, imperador filósofo, Sêneca, Epiteto, trecho e comenta no restinho da página do livro. É uma por dia durante um ano inteiro. Eu chamei a minha equipe lá que trabalha comigo e falei, cara, eu vou fazer uma merda na minha vida. Vou arrumar um trabalho pra mim. Todo dia eu vou ler esse trecho e vou comentar no YouTube. Então, nós estamos tendo esse papo aqui 28 de janeiro? Sim. Hoje, 28 de janeiro. Já fiz lá 28 reflexões estoicas. Isso está mudando o meu jeito de ser muito. Muito. Pô, Deus, a gente não tinha estudado estoicismo? Muito. Você tá no seu canal do YouTube. Tá no canal do YouTube. Eu quero ver. Então, assim, que é um canal, eu sou... Os meninos estão me conhecendo agora, eu sou um sujeito completamente insignificante do ponto de vista midiático. Mas tá lá, e todo dia aparece alguém novo. Denis, eu tô tomando café da manhã com você. Todo dia 6 da manhã o vídeo sobe. Todo dia 6 da manhã. Eu tô lá com gente assim, minha vida mudou. Eu sou outro. Os desafios que se impõem de ser mais racional, de ter um espírito mais cético, de ser mais calmo, de olhar mais pra dentro do que pra fora. Ou seja, até o final do ano, o que nós não vamos mudar? Quantas pessoas não vão ser impactadas com isso? Entende? Então, assim, eu tô fazendo, quem vai lá, vê se quiser, se não quiser, não... Tá lá, é a beleza da coisa. Mas isso muda. Então, hoje eu já me sinto, com um mês de reflexões estoicas sistemáticas diárias, me sinto diferente. É uma situação totalmente perceptível para todo mundo, porque o Léo falou que qualquer aula que ele dá, por ser lógica, todo mundo vai conseguir compreender. Ou para mim começar a entender essas suas ações diárias, absolutamente eu tenho aplicável. que aprofundar em alguma coisa A antes. beleza dessa filosofia estoica é que ela é uma filosofia que foi pensada para não ser pura reflexão pela reflexão. É uma reflexão que te traz imediatamente elementos para você viver a sua vida. Então, por exemplo... Não é penso, logo existo, não é? Não é Deus existe ou não. Não, a gente está pensando assim, o que eu posso fazer hoje para viver melhor? Por exemplo, você pega uma reflexão de Epiteto, que foi um filósofo, durante muito tempo ele foi escravo. E um dos grandes nomes do estoicismo. Ele tem uma fala dele que é assim,
todos os dias ao acordar, a primeira meditação que você deve fazer, e veja como isso é racional, é assim, olha para o mundo e entenda o que são as coisas sobre as quais eu não tenho domínio. Quais são as coisas sobre as quais eu não tenho domínio? Isso é uma coisa meio do zen também, né? Cara, mas só que com a seguinte diferença, você não faz concessão de natureza místico-religiosa. Certo. Você traz para um elemento de racionalidade e depois, quando você começa a perceber aquilo que está no seu domínio e quando você começa a treinar e ficar bom em trabalhar só no que está no seu domínio, você se torna praticamente imbatível. Porque você nunca está numa competição que você não tenha os instrumentos necessários para vencer. Mas a gente não superestima demais o que a gente está no controle? Cara, eu acho que se você perceber de fato, isso é treino, aquilo que está de fato sob o seu controle, por exemplo, um estoico te ensina a nunca temer a morte. Coisas assim. Sim. Tipo, ele vai dizer, o temor do inevitável é um temor idiota. Não depende de você, não tá no seu controle. Por que e aí tem um outro filósofo... Mas esse pensamento não pode levar a uma certa aceitação da morte? Mas Numa aceitação... situação de crise. Aceitação como inevitável, sim. Mas não de busca pela morte. Sim. Porque numa inclusive... situação de crise eu posso evitar. A morte? Eu chego um cara aqui com a faca. Sim. Querendo me matar. Sim. Ah, sim. Eu posso evitar. Mas você... Depende, né? Você pode evitar... Não, posso. Eu tenho a chance de evitar. Existe a probabilidade. Você tem certas então isso não pode levar à possibilidades... aceitação. E o cara, não tenho medo. Não pode levar uma certa... né? Você quebrar a prontidão será que a gente por lutar pela vida? A pergunta que o estoico faz é assim, será que a gente não superestima demais as nossas vidas como coisa que tem que persistir no matter what? Quer dizer, eu acho que a não, porque eu só qualquer tenho essa. Entendeu? Eu só tenho essa. Não, Mas eu assim, não tem reencarnação. da morte, Léo, eu não tenho medo não, mas de facada eu tenho medo demais. Eu vou evitar o Não, tem uma passagem de um outro filósofo helenístico, o Epicuro, que ele vai falar assim, temer a morte, quer dizer, enquanto eu sou, a morte não é. Quando a morte se faz, eu já não sou mais. Então, eu não me encontro. Então, assim, não tem essa coisa... Você quebrou toda a conexão com a religião. Não, é isso, esse é o ponto. É que a reflexão, ela é a reflexão estoica, epicurista, são chamados de racionalidade pra gente parar e pensar, falar assim, cara, assim, faz muito sentido isso. Isso não te faz também despender energia nas coisas que são capazes, e não em todas as situações. E aí você começa a ver, como diz Sêneca, que a vida não é breve. A gente aqui perde muito tempo tentando se ocupar com coisas discutindo no Twitter, sobre as quais a gente não tem nenhum domínio, que não vão fazer nada. Então, assim, eu troco uma bela caminhada com os meus cachorros pra ficar xingando o nego no X. Então, assim, mas não é que eu tenha que ser obtuso, um sujeito que não participa da vida política. A filosofia estoica é uma filosofia de vá para o mundo. A metáfora que eles usam sempre é a metáfora do barco. Você nunca vai controlar a natureza do mar. Um dia ele vai estar proceloso, agitado, um dia ele vai estar calmo. Isso não interessa. Você não vai dominar isso. Você não vai mudar o clima, você não tem controle sobre isso. Mas sobre a qualidade do barco você tem, e barco é feito para navegar. Então eu tenho que ir para o mundo e tenho que cuidar do barco, do meu casco. O resto é consequência. Se cada um faz isso bem, os barcos tendem a afundar menos. Então você vê tanta gente deprimida, sofrendo, não sei o que faz. Mas qual é a causa do seu sofrimento? Você comprou uma briga que não é sua. Você comprou uma pauta que ela não está nem no seu universo de ação. Eu tô com uma curiosidade aqui. Eu queria levantar um ponto. A gente tem superchat? Não, pode falar. Não, é porque eu ia usar o superchat de argumento. A gente tem algum? Não sei, acho que não. Agora tem não. superchat aí sim, ó. Tem superchat. Só pra gente ver. Tá, o Hans Reinott falou aqui. Hipótese de Sapir-Whorf, é isso? Isso que o engenheiro Léo falou sobre como a língua influencia na nossa forma de pensar. Isso que eu queria chegar. Percepção Obrigado. E ação das coisas. Tá? Eu não pedi pra você selecionar nada. Falei, tem superchat, você pegou um. Tá. Olha a diferença do nível intelectual das perguntas quando a gente não tem um esquerdista. Sim.